E aí, gente, vamos falar sobre constelação sistêmica familiar. A gente vai explicar. Eu estava conversando um pouquinho sobre isso com o Luciano Alves. As palmeiras. Estava cantando aquela música de Elis Regina, não foi? Como nossos pais, Como os né? nossos pais. Aí eu falava que merda no final. Porque é Mas também basicamente é muito isso, bom. né? É basicamente isso que a gente vai falar na constelação. Eu vou contar aqui, porque como a gente começou essa história, Lu, a gente faz uma coisa meio... eu vou falando um pouco da minha experiência, e aí, Tá. obviamente, que eu tinha falado sobre isso com você, porque, né, afinal de contas, as bigornadas vieram todas através dessa pessoa. E, enfim, quando eu conheci constelação, não conheci através, né, contigo, a primeira vez que eu fiz, eu conheci numa constelação individual, com a Júlia Passarinho na época, foi uma recomendação terapêutica para ir fazer esse movimento. E foi já muito forte, né? Eu fiquei muito impressionada com o efeito todo daquilo, de olhar para esses antepassados, de olhar para a minha relação com a minha mãe, com as mulheres da minha família, e começar a devolver um pouco dessa história que era delas e que a gente faz esses pactos, né? Na época foi como a gente estava começando a conversar, o termo era constelação familiar ainda, isso tem já, acho que uns 10 anos talvez, acho que é a primeira vez que eu tive contato, né, com constelação. E aí depois essa pessoa apareceu na nossa vida, trazendo um pouquinho além do que eu tinha visto naquela sessão, né, assim, tinha conhecido também, antes dele, um outro constelador alemão, o Sebastian, que eu também tinha me impressionado muito com o trabalho, tinha assistido outros trabalhos de constelação, já estava vindo um pouco no caminho, mas assim, quando eu conheci o Sebastian, e aí eu comentei com o Luciano que assim, o que me impressionou muito foi porque existia uma abertura e um fechamento do campo, que em outros processos que eu tinha participado, parecia que a coisa ficava meio que solta, aberta, né? E de lá pra cá só muitas transformações, né? Assim, eu percebo muito na minha trajetória, quando eu comecei a mexer nessa história da constelação sistêmica, a melhora, assim, dos relacionamentos. Pai e mãe nem se compara. Meu pai depois vai ser, não sei se ele vai assistir esse vídeo, mas ele nem sabe, né? Que muito... até ele que não tava, né? Minha mãe chegou a vir fazer algumas constelações com a gente, e aí já mudou muito, assim, pra ela, e quando ela começou a fazer, começou a abrir mais ainda pra mim, assim, as coisas. E principalmente as relações, assim, de conseguir se relacionar de um lugar de filha com ela, né? De resgatar esse lugar, de honrar esses antepassados, né? Essas mulheres, né, da família que trouxeram muitas dores, muitas cargas e muitos segredos, muitas coisas que apareceram que a gente às vezes não entende muito, mas isso gera um resultado assim no nosso dia a dia e na forma como a gente lida com a vida que não tem nem explicação. Vou deixar ele explicar um pouco, né, porque eu fui falando da minha experiência, porque realmente é muito intensa e não tem muito como explicar às vezes o que acontece, né? Você sente essas percepções da relação mudando, da tua vida começando a andar um pouco mais leve, fluir as coisas melhor, mas assim, te dizer, né, o que aconteceu exatamente fica difícil da gente falar, né. Eu sou apaixonada, depois que eu conheci as constelações em grupo, eu até falei, não, constelação individual, ok, mas eu gosto mais de ver a coisa acontecendo ali, de sentir o campo atuando e ver, né, aquilo acontecendo. E queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, primeiro como foi que isso chegou na tua vida. E aí a gente vai entrando e falando do que é, por que era familiar, por que virou sistêmica, mas fala um pouquinho como é que chegou essa história na tua vida. Eu estava numa fase bastante mexida dentro do meu sistema interno de busca por uma forma diferente de fazer psicologia. Eu sou formado em administração, depois eu fiz psicologia, e na minha prática como psicólogo eu sentia que faltava algo, e eu já estava entrando numa crise existencial profunda porque eu não sabia o que faltava. Na realidade faltava olhar para mim mesmo, dentro do conceito maior daquilo que a gente compreende, né? E eu fui convidado por uma amiga minha, xamã, a Corã, da tribo Cariri Chocolate, de Palmeira dos Índios, Alagoas. Ela ia fazer uma roda de cura. E nessa roda de cura ia ter a participação de uma consteladora, ela é alagoana, mas morava em São Paulo na época, a Marli Cordeiro. E eu nunca tinha visto falar de constelação, nunca tinha ouvido falar de constelação, não sabia nem que... sabe que história é essa de constelação? E de repente, no movimento da roda de cura, eu entrei em contato com essa informação, fui convidado para participar no domingo de um grupo de constelação, e curiosamente fui parar lá, né? Aquela coisa que
campo chama, né? Constelação tem essa história de que uma pessoa liga para você, você recebe uma flyer, você vê alguém que já fez, você já fez constelação e as coisas começam a fluir e você vai nesse movimento único. E no domingo eu fui e olhei começou o processo, eu olhei para aquele primeiro movimento e falei, que loucura, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Isso aqui é coisa de louco, isso aqui não tem nada a ver com psicologia e de fato não tem nada. Mas também tem por conta de uma leitura mais profunda, né? E foi muito interessante porque eu falava, eu estou perdendo meu tempo, estou perdendo o meu domingo de sol, eu moro em Salvador, né? E aí, de repente, eu fui convidado para um segundo movimento, que foi a segunda constelação. Eu não sabia qual era o tema. E quando eu entrei no campo, eu já senti muitas coisas diferentes no meu corpo. Eu sempre muito racional e, de repente, uma vontade muito grande de falar. Eu falava para a consteladora, eu posso falar? Ela disse, não, cala a boca. E a menina começava a falar comigo. Eu, no meio daquela história, e de repente eu botei para fora, eu não reconheço você, eu não sei de onde você é. Pare de encher meu saco. Isso aqui já está ficando muito chato, eu quero ir embora. E a menina olhava para minha cara e dizia, meu pai é assim mesmo. Eu falei, você é louca, eu não sou seu pai, eu sou Luciano. Para com essa história de que eu sou seu pai, que história é essa de pai? A pessoa causou na constelação. Causou na constelação, e de repente assim, quando eu soube qual era o tema, né? Ou seja, o tema dela era um pai que não reconhecia a paternidade, e eu representava aquele pai, eu fiquei impressionadíssimo com o que eu senti na realidade, né? E com aquilo que foi velado, que eu não sabia o tema do que eu estava representando, né? E aquilo foi muito louco porque naquele dia, geralmente nos grupos de autodesenvolvimento pessoal e de constelação, tem muitas mulheres e poucos homens, né? Tinham mais de 30 mulheres e 2 homens, eu e outro rapaz lá. E naquele dia eu fui defunto, o outro, pai, avô, papagaio, cachorro, fui tudo que você pudesse imaginar. E no outro dia, na segunda, eu não prestava para absolutamente nada, eu não levantava da cama, porque foi muita energia disponibilizada no processo, né? Então a constelação entrou na minha vida dessa forma, e naquela mesma segunda-feira, só com o dedinho funcionando no computador, que eu não levantava para nada, eu comecei a pesquisar o que era aquilo, né? A origem das constelações, quem criou as constelações, onde tinha a formação, e a minha primeira formação foi com a Marli, inclusive, a qual eu agradeço bastante pelo fato de ter me apresentado o campo das constelações e ter me mostrado esse universo onde eu estava necessitado, como ser humano, de ter um recurso mais intimista, mais humanizado que a constelação propõe, né? E aí começou a minha trajetória de mais de 14 anos, hoje mais ou menos 14 anos na área das constelações, e tive muitos mestres, muitos professores, muita experiência. A minha prática, ela tomou um rumo muito significativo, porque hoje eu desenvolvi uma técnica chamada PSPI, que é Percepção Sistêmicas e Práticas Integrativas, onde eu pude, essa é uma das qualidades das constelações, onde você pode, de alguma forma, integrar várias ferramentas dentro do campo da fenomenologia de uma constelação, né? Eu estava falando assim, como é que isso muda, né? Até hoje eu não compreendo como é que isso muda. Eu não sei como é. É a única coisa que talvez eu não seja, não tenha uma explicação mais palpável e lógica do que muda dentro do campo de um processo, né? Hoje você entra com emoção e de repente você sai com outra emoção. De repente alguém vai representar algo que você não sabe nem quem você é ou o que está representando, e de repente vai trazer uma imagem para você, e aquilo vai ressignificar uma história, e vai ressignificar a história daquela pessoa que está representando, e aquele ciclo começa a gerar um campo de transformação. Essa parte eu não sei explicar, não sei como funciona. Existem várias abordagens e teorias que podem falar sobre, como campo mórfico genético, transgeracionalidade, neurônios espelhos e tantas outras abordagens que podem falar sobre essa possibilidade, mas a gente não sabe explicar, porque isso acaba gerando uma confusão muito grande nas pessoas de acharem que a constelação tem a ver com religiosidade. E não tem absolutamente nada a ver com religiosidade. A gente desconhece esse poder do inconsciente manifestado no nosso comportamento, nas nossas emoções, né? Sim, o que eu percebo, assim, dentro, e a gente até falou um pouco sobre isso, né? Assim, eu acho que só o fato da gente
colocar o olhar em cima e começar a observar uma dinâmica, né? Porque é isso, a constelação ela abre, ela apresenta uma dinâmica pra gente ali que a gente nem tinha consciência de que aquilo acontecia. Um olhar, às vezes, para um antepassado que a gente nem tinha mais reconhecimento daquela pessoa, né? Ou não tinha nem sabia que existiu. E aí o simples olhar para aquilo, aquela coisa da observação mesmo, já muda, né? A situação. O simples fato de você olhar já muda a dinâmica do que está acontecendo, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o processo, quando você fala da psicologia, é isso, o processo terapêutico é a mesma coisa, né? Quando você vai e começa a olhar para questões suas que, cara, antes você não tinha um olhar para aquilo e agora você tem, e aí você começa a ter uma escolha de fazer diferente. Exatamente. Que eu acho que esse é o maior presente que a constelação traz. A célula, ela tem uma memória significativa, que dentro de uma célula existem muitas propriedades, digamos assim, né? E ela tem um nível de inteligência muito grande. Então essa célula ela guarda de fato memórias, ela guarda de fato informações, e quando você entra em contato com esse campo de percepção, porque nós somos muito visuais, o cérebro ativa muito essa área motora, né, da região occipital através dos olhos, isso desencadeia muito forte uma alteração química e energética no corpo, talvez assim liberando uma nova informação, né? Ativando uma informação nova e ativando um novo comportamento e uma nova emoção. Então esse é um princípio muito legal, porque a gente ainda está distante de compreender isso na prática, né? Mas o mais interessante é que a gente está mais próximo, porque a gente está sentindo no corpo uma mudança radical de um comportamento para outro comportamento saudável, digamos assim. Um comportamento destrutível para um comportamento saudável. Um comportamento que te conduz para a morte, para um comportamento que te conduz para a vida, né? Para uma nova emoção. Isso é muito, muito forte, digamos assim. Sim. Hoje em dia o termo mais usado é constelação sistêmica e não constelação familiar, como a coisa toda surgiu. Fala um pouquinho disso que a gente estava falando aqui, que eu achei bem interessante, porque parece que engloba mais coisa, né? Você tem a possibilidade de trazer uma visão um pouco mais ampla do que é essa ferramenta, né? Se você olhar para a origem do nome constelação familiar, quando foi traduzido do alemão para o inglês, a palavra Familienaufstellung, uma palavra em alemão que significa posicionamento, colocação familiar, diz muito da palavra constelação, que também, que se você olhar para as estrelas, por exemplo, você vê que tudo coexiste, né? Planetas, estrelas, toda essa massa, de forma muito harmônica no sistema, no universo, né? E a constelação ela traz essa possibilidade de nos colocarmos em nosso lugar dentro do sistema. E quando a gente está em lugar do sistema, tudo fica harmônico, tudo fica em paz, especificamente. E eu estava falando para você, interessante, né? Quando eu vou falar o que é campo, o que são sistemas e o que é sistêmico, é como se fosse o corpo físico, é um campo de experiência, de percepção, de troca, onde os órgãos são sistemas, e esses órgãos eles atuam de forma interdependente. Por exemplo, você está mandando seu coração bater agora? Não. Ele, interdependente da memória, ele sabe qual é a função dele, ele tem algo importante a executar, então ele vai e faz. Porque seria louco a gente acordar todo dia de manhã e aprender novamente, bate o coração. E de repente você está lá no movimento profundo e esquece de mandar o coração bater. Acabou a história, né? Mas ele tem uma inteligência, ele vai ter a função dele, né? Então é um sistema que atua de forma interdependente em prol da manutenção da vida. Sim. E a forma como todos esses sistemas do corpo, campo, atuam, isso é sistêmico. Então o sistêmico dentro do campo das constelações é uma forma de agregar mais recursos, mais instrumentos, e trazer mais consciência para a prática da constelação. Esse campo da fenomenologia, que a gente chama de fenomenologia da percepção, que é uma ciência da filosofia, você tem Martin Buber, Kierkegaard, Merleau-Ponty, Sartre, são filósofos essenciais, filósofos existencialistas, que falam da experiência fisiológica da realidade, né? Da experiência de como a gente, como esses sistemas atuam dentro do corpo. E o que é fenomenologia? A fenomenologia é a possibilidade de você ouvir uma música clássica e o que essa música clássica vai estabelecer de reação no seu corpo. Né? Então, a fenomenologia é justamente essa expressão do que é fisiológico na prática,
É muito mais do que isso, porque envolve também o campo bioeletromagnético, né? Sim. Bio de vida, elétrico de polaridade positivo e negativo, e de magnetismo no sentido de atrair e repelir emoções, experiências e práticas na vida como um todo. Então essa palavra sistêmica ela entra como um campo de integração, de um olhar mais amplo para a forma como os sistemas, ou seja, como todo o processo funciona, né? Então você é o campo de experiência, onde você tem um sistema chamado função pai, função mãe, que atua no seu campo, que atua nos seus sistemas de uma forma muito única por uma memória celular e que vai de alguma forma estabelecer, por lealdade a esse sistema, pai, mãe e ancestralidade, padrões comportamentais. E esse lugar vem da nossa criança, esse lugar vem do nosso princípio instintivo de sobrevivência. E porque quando você olha para um campo fenomenológico da constelação, você vai perceber que o que acontece naquele lugar é de 0 a 7 anos. Ou seja, como foi a nossa concepção, como foi a gestação, como foi o nascimento, como foi a nossa primeira infância. Isso é visto, você pode estar com 70 anos. O que você vai perceber naquele campo de movimentos, de uma representação, é desse lugar da criança. Né? É como se fossem os primeiros registros mesmo, né, dessas informações. Abriu a caixinha e aí, né, como você falou ontem, né, vem desse processo de gestacional até esses 7 anos da primeira infância, onde você está fazendo essas primeiras conexões, né? E é fisiológico, porque desde quando você está em processo de formação no útero, os neurônios estão em forma estão se formando, estão ativando as áreas cerebrais de uma forma geral. A rede está toda sendo construída. Olha a importância da afetividade, das emoções de um sistema, não só da mãe, mas principalmente da mãe, né? Mas do casal na relação do desenvolvimento na fase uterina, por exemplo. É essencial que essa mãe esteja tranquila, em paz, parada, protegida, para que aquela criança também se sinta em paz, amparada, protegida, e todo o processo que estabelece. Eu ensino muito pequenas técnicas e exercícios para estabelecer um movimento de, principalmente nessa fase uterina, de ter uma gravidez e um nascimento muito mais saudável, muito mais orgânico do que pelas vias tradicionais. Porque quem pare não é só a mãe, o homem pare, a mulher pare. Esse conjunto é importante estabelecer para que a criança possa ter um nível de desidentificação maior com as dinâmicas do papai e com as dinâmicas da mamãe como um todo, né? E gente, assim, não adianta, por mais lindo que seja todo o processo, vai sempre ter alguma coisa, né? Sempre a gente tem. brinca que, assim, é uma coisa que, uma coisa muito legal que a constelação traz também, que pra mim foi um grande presente, é essa coisa de olhar para o pai e para a mãe, não só como pai e mãe, como pessoas, né? Como seres humanos, né? Então, assim, de você entender aquelas dores que aquele homem e que aquela mulher carregam também. Que eles tentaram fazer o melhor possível. A gente escuta muito isso, né? Às vezes, mas o pai e a mãe estão sempre tentando fazer o melhor possível. Mas, assim, existem questões para trás que impedem, né? De, às vezes, a relação ser mais fluida, de ter um carinho, ou né, como que foi em casa. O que ele recebeu do pai e da mãe também, né? O que o pai recebeu do pai e da mãe, o que a mãe recebeu do pai e da mãe. E quando você vai entrando ainda mais a fundo, que você vai indo ainda nessa ancestralidade, você vê como que as histórias, às vezes, vêm se repetindo e engessando, né? Muitas vezes, os nossos movimentos. Então, isso é incrível também, de você começar a olhar para essas dores, né? Eu acho que é isso, assim, de olhar, reconhecer, honrar e entender como que a gente, por amor, essa frase é muito bonita, né, na constelação, assim, por amor, a gente segue aquele padrão, a gente segue aquele movimento para fazer parte desse sistema, né? Para se sentir pertencendo, o amor infantil. É o amor que simplesmente faz. Olha o que a criança faz, né? Ela simplesmente vai. É o amor cego, é a lealdade cega, é aquilo que motiva por impulso o movimento da concepção, que é o ato essencial, porque muita gente diz assim, eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe, mas meu pai e minha mãe foi um desastre na minha vida. Mas de que lugar que a gente honra? Né? De que lugar que a gente estabelece esse movimento de se colocar leal, desse amor incondicional? É quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Bum! Aquela explosão chamada vida, que é algo muito maior do que qualquer outra coisa. É desse lugar que a gente se coloca e se mantém leal, de uma lealdade cega e que estabelece esse esquema de experiência. E outro ponto importante que você trouxe na sua fala é que a gente precisa, de alguma forma, compreender que pai e mãe, como ser humano, é um processo, e como função também
a gente precisa olhar para esse aspecto, né? A função pai tem uma dinâmica muito legal que é nos conduzir para o mundo, nos mostrar o mundo. Né? Uhum. Né? Ele nos coloca, segura nas nossas mãos e pega na mão e fala, olha, esse pé de... Isso aqui é uma goiabeira, né? Uma goiabeira, ela dá frutos. Olha aquela outra folha lá, como é linda. Olha aquele parque de diversões. Vamos fazer uma viagem. Né? Ele tem a função de te conduzir a fazer bons investimentos, a te conduzir a focar na vida, a empreender na vida, a investir na vida. Essa é uma das funções essenciais do pai. Né? E como mãe, como função, você tem aquele princípio da nutrição, do contato, do toque. Não é que o pai não possa fazer isso, deve fazer isso. Mas é a essência que nutre como função a criança, né? Então são funções diferentes. Que traz a segurança e a confiança, né? Então, como função, eles não puderam fazer diferente porque não receberam diferente. Sim. Então, não existem culpados dentro do processo do campo da experiência, né? E como seres humanos, são passíveis de erros e não temos, graças a Deus, isso foi uma coisa que para mim deu um alívio muito grande, que foi estabelecer o reconhecimento de que meus pais não eram perfeitos. Isso. Consequentemente, eu não sou perfeito. Não sou perfeito. Então, quando eu acessei essa informação de que eu não sou perfeito, eu dei uma sensação muito de paz dentro do campo, porque isso me estabeleceu um movimento de buscar o meu lugar de forma mais leve. Né? E essa história de que é interessante porque quando você está no olho do furacão, você simplesmente não está no seu lugar. Sim. Né? Sim. E o que é a constelação? A constelação é você poder olhar de fora do olho do furacão e dizer, ok, é assim. Esse é o que temos para hoje. É o observador e você lá dentro, né, olhando para aquilo, e essa integração gera a consciência. Sim. Né? É aquele que percebe, você na própria experiência, que estabelece o movimento e dizer, olha, é assim. Mas vamos nos colocar em nosso lugar que tudo vai ficar em paz. E aí é como se integrasse aquela parte a qual você está identificada na história, porque é como se a nossa consciência, as nossas emoções estivessem estabelecidas no movimento de estarem fragmentadas na história, porque são células, Sim. São memórias celulares. E quando você acessa essas informações, você recupera, você toma de volta essas partes, né, de volta, e isso gera paz. Sim. Você falou agora muito dessa coisa da função pai e função mãe, eu sempre fico sacaneando, né, falando que, tipo assim, não sei quantas constelações já perdi a conta de quantas faz, e toda vez que volta tem lá, tem uma mãe de novo, tem alguma coisa a ver com a mãe de novo, que eu acho que você explicou um pouco desse desenho, né, que ainda é resolver muitas coisas dessa origem, né, dessa coisa, eu acho que a conexão da gestação, essa coisa toda, a gente acaba impregnando mais coisas ali num primeiro momento nessas informações, e se não resolve com a mãe, não tem olhar pro pai, tá, gente? Ainda tem essa regra aí que a gente tá trabalhando aqui no sistema. Se você não conecta a criança... E, sim, não consegue olhar para nada. Não consegue olhar para a mãe. Se você não consegue, né? Exatamente. Criança, não olha para a mãe, não consegue olhar para o pai. É uma matemática sistêmica. Para mim, o processo de começar a olhar para esse lugar da mãe, né, assim, para mim tem muita questão relacionada à segurança e confiar na vida, né? Eu tinha muitos processos, assim, muito fortes de nunca achar que era suficiente, de sempre achar que estava faltando alguma coisa, uma insegurança em me posicionar também em relação às coisas, de me colocar à disposição, né, para o meu serviço, para o que eu preciso fazer. Sempre tinha uma coisa de voltar atrás e tinha uma dinâmica com ela muito forte de tentar salvar ela, né. E isso durante muito tempo me tirou do meu lugar e eu acho que eu estou começando a voltar para ele agora. Uma coisa que a gente conversou um pouco sobre isso ontem à noite, né, assim, ano passado, quando a gente fez aquela constelação, quando minha mãe estava para entrar na cirurgia, no processo dela do câncer, que eu estava com muito medo de tudo aquilo, mas ao mesmo tempo eu estava com muita raiva ainda de como a situação estava se colocando, né? E a constelação mostrou a dinâmica que estava acontecendo ali dela em relação à doença, a minha avó, né, a ancestralidade dela, e me deu a possibilidade de respeitar a escolha que ela estava fazendo ali naquele momento, né? E do que ela dava conta. Eu acho que era isso que ficou muito forte, assim. E
nesse momento que foi muito forte na minha vida, assim, onde eu estava precisando estar num lugar de apoio realmente para ela por conta da doença e sabendo dessa perda iminente que ela ia acontecer a qualquer momento, eu pude conseguir me aproximar de volta desse lugar de filha, né? Então isso ajudou muito nesse processo de me aproximar e de estar ali inteira, eu acho que presente, para viver aquela despedida, para conseguir ilustrar para vocês o poder dessa ferramenta. Eu acho que é um exemplo que realmente eu precisava dar, assim. E acho que você também deve ter várias histórias, sim, né? Sim. As constelações, ela atua de forma muito única. Ela restabelece a sua dignidade de vida, né? Ela restabelece a sua força, o seu potencial. Ela te conecta de volta ao teu propósito de vida, né? Mas para que isso aconteça é necessário que a gente possa estar no nosso lugar. E é tão fácil falar isso, né? Mas ao mesmo tempo é complexo por esse chamado emaranhamento dentro das nossas emoções. E ela atua de forma muito profunda nesse lugar. Então é interessante perceber, por exemplo, no caso de uma bipolaridade, de alguém que desenvolveu uma bipolaridade. Desde pequena a criança já nasce com a sensação interna de experiência, onde ela olha para o lugar do pai e vê a mãe. Ela olha para o lugar da mãe e vê o pai. E essa inversão de papéis, de funções dentro do sistema da criança, gera uma variação de humor muito grande. Né? O pai conduz a gente para o estado de euforia dentro da psicopatologia. E a mãe para o estado de depressão dentro do campo da experiência. Quanto mais distante, né, fora do lugar esse pai, mais forte vai ser essa depressão na criança, no adulto, não importa. E esse campo de experiência é interessante porque geralmente a gente está conectado a uma mãe que é dominadora, controladora, dominante, ou uma mãe vitimizada, que toma a referência do sistema. Está conectado a muitos lutos e perdas por mortes violentas também dentro do processo. Então esse conceito, quando você olha para a constelação, ela vai reposicionar você dentro de uma nova imagem e estabelecer o quê? Um sentimento de paz. Isso te coloca novamente em seu lugar e, consequentemente, existe a possibilidade muito grande de esse sintoma diminuir a intensidade. Por exemplo, porque quando você aplica uma constelação à área de saúde, por exemplo, que é uma área muito legal, uma área que eu estudo bastante, você diminui a intensidade da emoção inconsciente que estabelece o sintoma, que estabelece a desarmonia, digamos assim, dentro do processo. Né? Essa é uma das áreas de aplicação. Hoje, as constelações estão sendo aplicadas também na área do direito, por exemplo, para a resolução de conflitos. Sim. Hoje existem vários tribunais, juízes, promotores, embargadores, advogados, através do direito sistêmico, estabelecendo esse olhar para o campo das constelações, para a resolução de conflitos. É utilizado também dentro do campo das empresas, principalmente as empresas familiares. As empresas são comunidades de destinos, ela agrega muitos destinos, né? E uma empresa familiar geralmente é gerida por pessoas, membros da família. E, consequentemente, todas as dinâmicas do sistema familiar vão ser também transferidas para uma organização. Então, empresas que têm um nível profundo de perdas, de turnover, né? Entrada e saída de funcionários, não consegue se posicionar no mercado, não consegue crescer, está em processo de dívidas, processos de movimentos que fazem com que ela não consiga receber, por exemplo, dos clientes, vende, mas não recebe, tem dificuldade com a parte comercial. Então, todos esses princípios de dificuldades numa organização estão conectados a esses membros familiares. São as dinâmicas sistêmicas atuando dentro de uma organização. Né? Então, a constelação organizacional ela é aplicada para também resolução e tomada de consciência muito mais rápida e dinâmica. Né? É aplicada na área da pedagogia, da área de ensino, né? Escola, professor, aluno, para compreender essa triangulação de como esse processo acontece. Né? Colocar o professor no lugar dele e lembrá-lo que ele não é o pai ou a mãe da criança. Sim, né? que o pai e a mãe precisam estar inclusos. Exatamente, no processo. É todo um campo de experiência de que não é responsabilidade do professor educar os filhos, mas ensiná-los o que é essencial no processo. Hoje existe uma dinâmica de transferência muito grande de alunos que vão para a escola e que os pais esperam que a escola e o professor eduque a criança. Não. A base da socialização primária é em casa, são com os pais, né? Dentro desse campo da experiência. É aplicada a área da família também,
para resoluções de conflitos, né? Então, muitos casos de crianças que desenvolvem déficit de atenção com hiperatividade, elas estão conectadas ao princípio da função pai, que não integrou esse pai, ou que perdeu esse pai, o avô dele, dessa criança, né? E essa criança inconscientemente estabelece um vínculo de lealdade àquilo que foi uma falta na relação do pai com o avô ou com o sistema masculino. Então, muitas crianças desenvolvem déficit de atenção com hiperatividade, ou sem hiperatividade, que tem uma dinâmica diferente, né? Então, é legal esse princípio da constelação, porque ela pode ser aplicada para tudo aquilo que é a forma como você se relaciona. Sim. Olha que legal, né? E a forma como você se relaciona diz muito da forma como você se relaciona com as emoções que você aprendeu do teu pai e da tua mãe, do seu sistema de crenças. Sim. Isso é essencial. Então, a qualidade das minhas relações, ela é uma referência da qualidade da forma como eu me relaciono com o meu pai e com a minha mãe. Isso é muito, muito, muito forte, porque isso estabelece um movimento de por vocês eu faço tudo. Por vocês eu deixo de viver a minha vida, eu deixo de ser feliz, e inconscientemente eu vou reproduzir isso na minha vida prática, nas minhas relações. Ou vou excluí-los. Eu não aceito você, você não me deu o suficiente, eu vou julgá-los, eu vou me queixar desse sistema chamado vida, né? O que vai acontecer? A vida vai agir da mesma forma que você age com aqueles que te deram a vida. Então, todo esse princípio gera uma confusão muito grande no campo da experiência humana, né? E a constelação tem essa possibilidade de restabelecer o seu lugar e de trazer, através de imagens, que são as representações, uma nova informação. E desse lugar você consegue, de uma maneira mais essencial, transformar um comportamento através do amor. Isso é lindo demais, né? Então ela traz esses movimentos diversos que ela olha justamente para aquilo que a gente não consegue ver. É isso. Porque eu ia complementar você agora, porque assim, essas dinâmicas todas muitas vezes são totalmente inconscientes, né? A gente acha que está arrasando, às vezes, fazendo um apoio ou levando nossa vida, conduzindo, e vários processos podem acontecer nesse meio do caminho em relação a essa relação com pai e mãe. E quando você olha, e você abre a constelação e você começa a ver, que você vê o tanto de dinâmica que tem ali oculta, né? E que te atrapalha em outros setores e não leva aquela relação para o lugar de alma, né? De essência, como você está trazendo. E, cara, é isso, assim, eu só tenho a agradecer a esse campo, ter conhecido essa ferramenta. Por isso que a gente está falando disso aqui, né? Eu acho que foi dentre essas coisas todas que a gente está conversando aí nessa série aí que a gente está colocando, é uma das ferramentas que eu acho que chegaram, né, de uns 20 anos para cá, a coisa parece que deu uma acelerada, né, assim, no processo. Muito grande. É como se ela tivesse chegado no mundo, assim, pra gente realmente fazer essa limpeza e parar de carregar coisas que não são nossas e começar realmente a ter uma opção de começar a coisa do zero de novo, né? E de honrar e de conectar com essa ancestralidade de um lugar saudável, de um lugar equilibrado, né? Tem milhões de possibilidades, tem muitos consteladores em Brasília. Luciano não mora aqui, ele é de São Paulo, mas a gente está sempre trazendo ele para Brasília, porque a gente gosta dele, né? E das constelações dele, do trabalho dele. Ele está iniciando a formação. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre a formação, para quem tiver curiosidade e acessar, a gente passa para as pessoas interessadas. Mas é uma ferramenta incrível que eu acho que vale muito a pena passar por esse processo. Então é isso, gente. Tá aí para vocês mais uma informação. Obrigada. Obrigado, Danai. Obrigado, que ponte. Obrigado, um beijo para vocês. E leve esse vídeo para muita gente, para que as pessoas possam ter mais acesso a essa abordagem. E venha experimentar. É isso. É só testando para sentir tudo isso que a gente falou. Valeu e até a próxima, gente. Beijos.